ideia é que a gente fale hoje sobre um pouco dessas dinâmicas que estão acontecendo, até por conta da realidade que a gente está vivendo. Eu tenho ouvido e acompanhado um monte de gente falando, né, sobre esses desafios. E aí me deu um insight aqui de falar um pouco da percepção, que eu acho que a gente ainda, talvez não conscientemente, tenha percebido do desafio que é quando a gente une vários papéis num momento só. Então, é interessante pensar, né? Todo mundo que está aqui, eu, você, cada um de vocês, quantos papéis você tem na vida, assim? Eu acho que se a gente for pensar, são inúmeros papéis, né? Tem mãe, pai, irmão, a gente é filho, a gente é amigo, a gente é namorado, marido. E mesmo num único cenário, por exemplo, do relacionamento íntimo, a gente é às vezes marido, mulher, né? E às vezes mais apaixonado, mais o amante. Então é muita gente dentro de uma só. Agora imagina esse monte de gente dentro de casa. Que loucura, né? Porque eu vou pegar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Vamos ver se ajuda eu fazer me compreender aí por vocês. E para ilustrar o que eu estou querendo dizer sobre essa dinâmica das relações e dos nossos papéis, eu vou usar uns bonequinhos, tá? E aí essa bonequinha aqui eu vou representar como se fosse eu mesma. Então pensa aqui, ó, tem a Alessandra, que é a Alessandra profissional, que tá aqui agora para fazer essa live. Sou eu, certo? Mas também tem a Alessandra que é mãe, que também é outra parte de mim, né? Mais uma Alessandra dentro de mim, que inclusive meu filho tá aqui, do outro lado aqui do celular. Então tem a Alessandra mãe, que tá aqui ocupando o mesmo lugar, o mesmo setting nesse momento de pandemia, onde fica todo mundo junto dentro de casa, por isso que eu falo que é muita gente. Aí tem a Alessandra, que é namorada, certo? Que tem o Nelson lá, que tá aqui assistindo a live também. E aí tem a Alessandra namorada, que muitas vezes o Nelson tá junto, e aí tá a Alessandra profissional, a Alessandra mãe, a Alessandra namorada. Aí tem a Alessandra filha. A Alessandra filha que fica preocupada com a mãe, que tá lá noutra cidade, não sabe direito o que tá acontecendo, como as coisas estão indo. E aí pensa, só eu aqui, ó, já tô ocupando 4 espaços. Pensa que loucura. Aí, meu filho tá aqui. E aí vamos pensar aqui, meu filho é meu filho, certo? Tá no papel de filho aqui. Mas ele também trabalha. E aí quando ele trabalha, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Aí quando ele trabalha, ele tá ocupando o papel de profissional. E ele também namora. Aí a namorada liga, ou vem, ou ele vai, e aí tem a namorada junto, né? Tem o Bruno namorado. E aí tem o Bruno, vamos pensar aí, o Bruno amigo, que joga videogame aqui com a galera, né? Agora tudo online também, videogame. Então pensa, já tem 4 Brunos. Ó, como a casa já encheu, a casa de todo mundo tá lotada. Pensa quanta gente tem na sua casa nesse momento. Se a gente pegar só esses papéis, já multiplicou tudo por 4. Aí vamos pegar o Nelson, que é meu namorado, né? Deixa eu pegar um Nelson bonitinho aqui. O Nelson, por exemplo, esses dias todos estava aqui trabalhando, e aí tá aqui, né? O Nelson profissional. Aí, peraí que o outro colocou a live aí, põe mais baixo aí, senão replica aqui. Aí, ele tá aqui, vendo a live ao vivo, mas também tá vendo a live no celular. Isso que é filho, né, que ajuda a mãe. Então aí tem o Nelson, que é meu namorado, que tá trabalhando, profissional. Tem o Nelson namorado, tem o Nelson pai, deixa eu pegar outra corzinha pro Nelson pai, e tem o Nelson filho, que ainda tava com as questões de ajudar os pais em algumas coisas que eles estavam precisando lá. Então, olha só, gente, quanta gente tem dentro de uma casa com esse negócio da pandemia. E por que eu resolvi falar desse negócio, né, dos nossos papéis e desta relação entre esses papéis? E por que muita gente tem reclamado de tá difícil? A gente vê as piadas, né, no Insta e um monte de redes sociais falando sobre os maridos não aguentar mais as mulheres não aguentar mais os maridos, e que o número de divórcio vai aumentar, ou que vai aparecer um monte de criança aí depois dessa pandemia, enfim. Mas por que essa dinâmica está um pouco complicada? Porque quando a gente tem todos esses papéis num único setting, ou seja, numa única cena, a gente precisa ter muito mais clareza
da gente, da nossa dinâmica emocional para poder lidar uns com os outros. E aí eu acho legal a gente ter essa compreensão. Por quê? O que acontece às vezes é que, por exemplo, aqui a Alessandra está trabalhando, certo? Mas daí eu olho pro meu filho, que de repente está lá jogando videogame, e eu penso, caramba, eu tinha que fazer almoço. Mas e o trabalho? Aí quem transfere da Alessandra para a mãe, né? Aí eu olho pro meu namorado, nossa, mas eu devia estar assistindo uma série. E essa confusão começa a ser, né, irradiada no ar. Mas para a gente poder traduzir isso em relação efetiva, quando a gente troca com o outro, qual é a grande questão que eu convido cada um que está assistindo aqui a ficar atento? É sobre de qual papel você está conversando com quem está na sua frente, na sua casa, em qual papel ele está. Porque eu tô aqui, por exemplo, fazendo a live, mas de repente eu acabo a live, tô ainda no papel de profissional, né? Mas tô com meu namorado que já estava esperando para assistir uma série, para fazer alguma outra coisa, mas ainda tô incorporada no papel de profissional. E aí ele falou pra mim, amor, não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo assim, eu dou uma resposta mais assertiva, como se eu estivesse falando com um treinamento, dando por exemplo, um direcionamento para uma atividade. E aí era a Alessandra namorada que estava falando com o namorado? Não, né? Pensa a confusão, era a Alessandra profissional conversando com o namorado. E quando a gente tem esses cruzamentos de papéis, é que daí a gente começa a ter as divergências nas nossas relações. Qual é o convite, então, olhando para isso nesse primeiro momento? Primeira coisa, faz um exercício de tomar verdadeiramente, assim, fisicamente uma respiração e se perguntar agora, assistindo essa live, em que papel você está neste momento? Você está assistindo essa live no papel de amigo para compartilhar aqui um conhecimento, está num papel mas de autodesenvolvimento individual seu, de crescimento, de autocuidado. Você está num papel mais de profissional, porque quer compreender melhor como funciona tudo isso para também poder utilizar. Escreve para mim aí, se você puder, qual papel você está nesse momento. A gente tem algumas possibilidades, não tem certo nem errado, gente, os papéis são múltiplos, inúmeros, e a gente não está aqui, né, para falar nem certo nem errado, é o papel que você sente que você está. Por exemplo, eu estava falando um pouco antes aqui com a Fernanda, que também está aí, e ela está com um filho, né, pequenininho ali em volta dela, e ela querendo olhar para essa questão, mas está lá no papel de mãe, mas uma mãe que está olhando para o seu próprio desenvolvimento. Então, a gente o tempo inteiro passeia entre estes papéis, e o que a gente precisa cuidar quando a gente está se relacionando é para estar falando do papel adequado com o outro. A Isa está falando do papel de desenvolvimento pessoal, Maurício de amigo, um monte de gente autodesenvolvimento, autoconhecimento, família, bem legal, bem legal. Então, eu estou sendo clara aí com vocês sobre esta questão, sobre papéis e essas divergências, porque qualquer coisa vocês podem fazer umas perguntinhas, vou ficar atenta aqui, tá? Papel de ouvinte, tentando aprender, legal. Então, se vocês tiverem dúvida, escreve aí que eu vou tentando já olhando e respondendo. Aí, o que eu resolvi fazer para a gente ampliar nossa percepção com essa questão dos papéis aqui? Eu resolvi falar de 3 papéis emocionais ou sintomas emocionais que a gente mais experimenta quando a gente é forçado a uma situação como essa que a gente está agora mas não só nessa situação, tá, gente? A gente acaba experimentando esse triângulo dessas 3 experiências emocionais na vida como um todo. É que agora parece que esta situação fez com que tudo se potencializasse e fica mais nítido para perceber. As 3 principais questões e as 3 principais dinâmicas emocionais, vamos chamar assim que eu acho que fica mais fácil, a gente tem os nossos papéis e a gente tem as dinâmicas emocionais que acontecem entre esses papéis.
Ah, e importante também colocar aqui, falando em papel agora, ainda tem o papel da mãe drasta, né? Como diz a minha enteadinha, que ela não esteve aqui ainda, mas quando ela tiver, vai ter mais uma meia dúzia aqui junto, viu, gente? Vocês não têm noção. Se ela estiver me vendo aí, ela vai dar até risada, porque ela ocupa uns 6 lugares. E aí, tudo isso, inclusive uma criança, aliás, né, gente, principalmente as crianças, estão criando dinâmicas emocionais incríveis hoje em dia nas famílias com a realidade que a gente está vivendo aqui, ó. As principais dinâmicas emocionais que eu vou compartilhar com vocês hoje para a gente fazer essa live produtiva e sair daqui com um recurso são as seguintes. Primeiro, a gente lida com a dinâmica da vítima. A dinâmica da vítima é uma das que aflora logo de cara, assim, a vítima começa a reclamar. Se você começar numa dinâmica aí dentro da sua realidade atual e começar a reclamar, oi? Estala o dedo, fala para você mesmo, peraí que essa dinâmica aqui é da vítima. A vítima, ela quer que alguém resolva as coisas para ela. Entendeu? Se você também começar a pensar, meu Deus, ninguém faz nada pra mim, blá, 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 tá na dinâmica da vítima. Estala o dedo, desperta para sair desse lugar. Porque provavelmente essas dinâmicas não muito saudáveis, elas estão acontecendo porque a gente fica no papel errado, no momento errado. Né? A gente está num momento ali mais familiar e continua no papel de profissional. A gente está no papel profissional e ainda fica na dinâmica mais maternal. O Caio aqui e a Karina começaram a rir, não sei por que eles estão rindo lá nos Estados Unidos, vamos ver. Eu até agora há pouco, alguém comentou também. Então, a vítima, ela fica reclamando, ela quer que alguém resolva as coisas dela, ela tem dificuldade, às vezes, de assumir a potência, de colocar limite. Né? Ela fica muito focada só em si, não olha também para o entorno. Então, se a gente entra numa dinâmica de vítima, a gente começa a criar e potencializar um ambiente ainda mais nocivo. A gente precisa dar um jeito de sair. E como é que a gente faz para sair, então, Alessandra, da dinâmica de vítima? Vamos lá. Primeira coisa, se eu me percebo reclamando, querendo que alguém resolva as coisas para mim, eu preciso reconhecer que o que eu preciso, em cada momento que eu estou vivendo, eu posso me fornecer, né? Então, assim, eu estou precisando descansar, eu estou precisando de um pouco de silêncio, eu posso chegar para as pessoas que estão comigo e falar, gente, eu estou precisando descansar. Eu vou para o quarto, eu vou ficar meia hora, uma hora, e eu não quero ser interrompido. Mas quando a gente está no papel de vítima, a gente quer que alguém fale isso pra gente. E a gente fica esperando alguém falar, por que você não vai descansar? A gente vai ficar quietinho. Isso não vai acontecer, gente. Sai da vítima, toma o protagonismo e se posiciona. Né? A gente precisa ampliar a percepção de que se a gente está na vítima, é porque a gente está escolhendo estar na vítima. Então, também não funciona. Vamos perceber. Se eu estou escolhendo isso, eu posso escolher outra coisa. Então, vamos mudar aí de papel. Todos os papéis que eu vou falar aqui que são nocivos hoje, a gente vai falar deles e falar sobre como sair dele. Só tem uma saída para sair dos 3 papéis, é ser protagonista. Agora, a forma de protagonizar em cada um que é diferente, a gente vai explorar aqui. Outra coisa também da vítima é ficar se comparando. Então, para parar com esse papel de vítima, para de se comparar, né? Porque assim, porque você nunca lava a louça, ou porque você nunca me apoia, ficando quietinho para eu poder fazer as minhas coisas. Não vai. Você tem que solicitar aquilo que você quer. Senão, realmente, você não vai conseguir. Então, a gente precisa ficar muito claro no nosso papel de vítima aí. E eu brinco, isso tudo que eu tô falando para vocês, gente, só para vocês terem uma referência bibliográfica, né? Isso é o Triângulo de Karpman, que é de um psiquiatra que estudou muito sobre todos esses comportamentos. E eu tô só unindo isso com a dinâmica que nós estamos vivendo hoje, que é de estar todo mundo confinado num lugar só e achando que tem só aquele número de pessoas e tem múltiplas pessoas dentro da casa e por isso a gente está com essa dificuldade. E aí, quando a gente está falando da dinâmica de casa, vocês podem até, quem tem interesse, fazer um paralelo com isso no mesmo cenário profissional, numa mesma cena, só que num ambiente profissional.
quando a gente junta todo mundo numa sala para trabalhar, numa sala de reunião, para fazer uma reunião, a dinâmica é a mesma. A gente tem muitas pessoas além daquelas que aparecem ali, e as confusões profissionais também acontecem quando uma pessoa está falando, por exemplo, dentro de uma reunião profissional, de um papel, por exemplo, ele está com um problema em casa, e aí ele começa a falar de um papel que não é o do executivo, da executiva que está lá. Então, essas confusões não são só desse momento, é que esse momento está fazendo isso aflorar, né? O que mais então? Tudo bem até aqui, gente, a questão da vítima? Tem alguém que se identifica com a vítima aí? Dá uma acenadinha pra mim. Fala eu, só pra eu ter uma noção. Porque aí é interessante também colocar que, assim, a gente não fica todos os dias, todas as horas, num só papel. Dependendo do que vai acontecendo no nosso dia, a gente vai oscilando de papel. A gente vai mudando. Deixa eu ver o que a Bel escreveu aqui. A mentalidade de vítima é muito forte no ambiente profissional, ainda mais quando se trabalha com vários processos e áreas diferentes. Verdade. É muito fácil aparecer uma vítima no meio desse cenário aí, viu, Bel? Estamos vivendo isso aí, o Osmar falando várias vezes, Fabi, o Maurício, poder de escolha do Viktor Frankl, muito legal, bateu na porta aqui agora com você falando. E é isso, vocês vão ver que o tempo inteiro a gente está falando de escolha. Em algum momento do dia, em algum momento, tem momentos na vida que a gente fica mais na vítima, né? Mas agora, o meu convite para vocês é, durante esses próximos dias que nós ainda teremos essa situação da quarentena, aproveitar para se perceber. E não é ficar percebendo o outro, apontando o dedo pro outro, porque também, gente, conhecimento é uma praga, né? A gente começa a perceber as coisas, aí daqui a pouco na janta, um já vai falar pro outro: aí, você tá na vítima agora, hein? Ah, sai desse lugar. Oi? Não é pra isso. O exercício aqui é pra gente se perceber, pra gente começar a olhar pra gente, pra nossa dinâmica, compreender o que tá acontecendo e aí a gente mudar. Aqui a Fê falando que quando você... Ah, cortou aqui, depois eu vou resgatar. Ah, como é gostoso ser vítima, é mais fácil. Ah, muito bom, gente, é verdade. De vez em quando uma vítima ganha até um colinho, né? Mas não funciona muito não, depois as pessoas reclamam, viu? Cansa, a vítima cansa. Então, beleza, a gente sai desse lugar da vítima e vamos pro próximo aqui, que é o contrário da vítima, que é o agressor, o perseguidor. Dentro deste mesmo cenário, onde a gente tem relações cruzadas aqui, tem hora que a gente fica maluco e a gente passa a ser agressor. E é tão interessante, estava até falando outro dia com meu namorado, que para sair da vítima para o agressor também é muito fácil. Quer ver um exemplo que a gente estava falando aqui no aeroporto? Ah, Marra, chega de mimimi. Muito bom, Marra. Isis aqui, é mais fácil ser vítima porque não tem culpa, né? Alguém toma culpa para vítima aí. Para passar de vítima para agressor, né? É muito simples. Por exemplo, a gente estava lá nesse esquema todo de dificuldade de voo agora, né? E aí você chega, um voo atrasa e você tá começando a se vitimizar. Ah, porque isso acontece só comigo, meu Deus, ó vida, céus. De repente você começa a falar assim: não, porque não pode ser assim, que isso tem que ser diferente. Começa a reclamar com a menina do guichê não tem como resolver porque o voo vai atrasar mesmo. Aí você falou: quero falar agora com o gerente. Aí o gerente está ocupado, não vai te dar nenhuma atenção. O que você começa a fazer? Você começa a mandar mensagem para os seus amigos falando: pelo amor de Deus, essa companhia aérea é horrível, ninguém nunca mais tomar essa companhia como uma opção, blá, 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 blá. Essa pessoa que estava na vítima, quando começa a reclamar para os amigos, pedindo para os amigos não consumirem mais desta companhia, o que ele está sendo agora? Agressor. Né? Ele está atacando, ele está fazendo uma perseguição. Então, a gente precisa ficar atento, porque da vítima para o perseguidor aí é rapidinho. Vitimismo é a virtude da incapacidade, diz o Marra, verdade. Ó, todos um pouco acabam indo para esse lugar de fugir da incapacidade, de lidar com a incapacidade. O agressor também, só que o agressor ele faz isso desqualificando o outro. O agressor ataca o outro, faz o outro se sentir menos para ele se sentir superior e não ter que lidar com a própria incapacidade, Marra. Então, de alguma maneira, essas três dinâmicas que nós vamos falar aqui, elas
tentam mascarar a nossa incapacidade de, primeiro, nos colocar, compreender o que a gente está percebendo e também conseguir se colocar de maneira assertiva. Então, o que o agressor tem de característica para a gente ficar atento aí nessa quarentena para se ligar? Primeira coisa, o agressor, ele começa a reclamar dos outros, só que não que nem a vítima, ele critica, ele desqualifica, ele fala das falhas, ele aponta os pontos fracos. Ele começa a buscar várias formas de fazer com que o outro fique em dúvida de si mesmo, né? Ele começa a atacar, a exigir. Ele quer que os outros paguem pela culpa que eles têm. Então, o agressor fica apontando o dedo. Ah, porque você está fazendo isso errado. E por que não precisa ser assim? Porque não, eu não falei que não ia ser desse jeito. Você não está fazendo do meu jeito. Então, o agressor, ele vai para esse lugar. O agressor, ele tem muita dificuldade de lidar com a não possibilidade de estar no controle de tudo. Então, imagina só como brota de vez em quando aí, quando a gente perde o controle do que está acontecendo, como brota esse negócio da gente ficar pé da vida porque não está conseguindo dar o controle. Não está conseguindo ter o controle. E por não conseguir ter o controle, o que acontece? A gente dá umas surtadas, né? Fica bem louco. Como que a gente faz, então, para sair da dinâmica do agressor? Tu podia ser meu assistente, meu filho está aqui atrás de mim falando de umas perguntas. Como entender o modo de protagonização de pessoas que agem diferente de nós? Da Camila, Rebeca Camila. Eu já falo já dessa resposta, porque vale para todos. E também, Bruno, vou te pedir para me ajudar, me avisar quando for umas 10 para as 7, 15, 20 para as 7. Porque aqui, gente, a gente está aprendendo tudo nesse momento de fazer ao vivo. Suzana chegou, muito legal. Então, voltando aqui para o agressor, ele tem muito foco nas tarefas, nas atividades, nas metas, né? Enquanto a vítima lá, ela tinha muito foco em si. O agressor, ele não tem o foco nele diretamente, explicitamente. O foco dele é no que tem que ser feito, como tem que ser feito, né? E aí ele começa também a intoxicar o ambiente. Cada um intoxica de um jeito. E quando a gente está nessas dinâmicas cruzadas aqui, se a gente muitas vezes não consegue se colocar e solicitar o que a gente precisa de uma maneira assertiva, a gente acaba indo para esse lugar. O Nelson está escrevendo aqui, o agressor só agride quando ele se sente vítima. É também, né? Às vezes ele fica lá querendo... Mas o agressor, ele tem uma coisa também, a gente vai muito fácil pro agressor quando a gente quer ter o controle de alguma questão que a gente não está conseguindo. E nestes momentos de pandemia, que esse monte de gente convivendo junto aqui, então assim, eu quero que o meu filho, que daí eu sou a mãe, mas como profissional, a Alessandra aqui, quer que o meu filho fique bacaninha sem atrapalhar a minha live. E aí agora acabei de ter uma outra necessidade, foi ainda pedir uma ajuda. Se eu não tivesse isso atendido, pode ser que pela minha necessidade de ter o controle do que está acontecendo, para poder fazer uma live legal, eu podia ir para um agressor sem perceber, né? Então a gente tem que ficar atento. Lembra, gente, essa live, ela está a serviço da gente se perceber e perceber essas dinâmicas que a gente vai vivendo nessa convivência cruzada de papéis dentro de casa aqui. Então a gente falou da vítima, falou do agressor. O agressor, como é que ele vai para o protagonismo? Como a gente faz para sair do agressor e ir para o protagonismo? Respira. Primeira coisa, viu que você tá agressivo, tá agressiva? Toma uma respiração e fala para você mesmo. Olha, todo mundo falha, inclusive eu. Então, porque o agressor tem uma necessidade de que seja tudo certinho, tudo perfeito, tudo conforme ele acha, né? Então, o agressor precisa falar para si mesmo, tudo bem, tá tudo certo, todo mundo falha, reconhecer isso, inclusive eu. E buscar outras formas também de atender aquela sua necessidade, o próprio reconhecimento de importância, porque o agressor, ele busca, aí, quando está agredindo, fazer com que ele se sinta importante, né? Para que as coisas sejam conforme ele imagina. Outra coisa também que o agressor pode fazer, na hora que a gente tá agressivo, uma coisa que a gente pode fazer, gente, funciona muito também,
é reconhecer que nós estamos com medo e por isso nós estamos agressivos. Isso também é muito interessante. Raramente a gente, quando tá agressivo, normalmente a gente fica agressivo e fica arrogante, né? Aqui a Suzana tá falando, eu ensinei sua respiração das 20 conectadas, para não agredir outra pessoa. Muito bom, para uma amiga não agredir outra pessoa, muito bom. Então, a gente precisa respirar e reconhecer, eu tô com medo do quê? Porque se eu tô ficando agressiva é porque eu tô com medo de que alguma coisa não seja conforme eu gostaria que fosse. Então, se eu reconhecer que eu tô com medo, inclusive falar para as pessoas que estão comigo, olha, gente, eu tô ficando com medo de que, por exemplo, isso que esteja acontecendo aqui atrapalhe nosso sono, atrapalhe a nossa produtividade, atrapalhe a sua aula online, enfim, ir se colocando, né? Você vê que é importante olhar para este medo. O agressor, ele sente medo. A Lê repete a questão do medo, tá? Vamos lá. Toda vez que nós estamos com um ímpeto mais agressivo, a gente fica com esse ímpeto porque provavelmente a gente está sentindo medo de que algo não saia conforme a gente gostaria que fosse. Porque a gente quer estar no controle. Quando a gente quer estar no controle e não consegue, a gente tende a ser incisivo, mais agressivo para que isso aconteça, porque a gente está com medo. Então, respira, assume que está com medo, identifica dentro de você qual é esse medo. Medo do quê? O que está rolando aí internamente? O que você está precisando que saia conforme você imagina? E aí as coisas vão para o lugar. Tudo bem, gente? Vai me dar um tudo bem aí, um tamo junto, um aceno aí para eu saber que vocês estão... Tá fazendo sentido para vocês aí? Dá um sim só para a gente continuar. A Fê tá falando, tá fazendo uma pergunta. E como falar pro agressor que ele precisa falar dos medos? Talvez, Fê, se você vê que a pessoa está ficando, né, mais agressiva, amorosamente e sutilmente perguntar para ele do que você está precisando nesse momento. O que está acontecendo que de repente está te fazendo ficar assim, qual a tua necessidade? Porque se você perguntar para ele, você está com medo do quê? E ele está agressivo, provavelmente a pessoa não vai falar. Porque quando a gente está agressivo, a gente fica mais arrogante. Mas se você amorosamente perguntar qual a sua necessidade, o que está acontecendo? O que está por trás disso? Aí provavelmente essa pessoa vai perceber que ela pode falar. A Isabel está falando, eu sou o tipo de pessoa que quer sempre estar no controle. E aí... Você, 99% da população, Bel, a gente tem essa mania, né? E a gente sabe que não é possível, né? A gente só pode estar no comando da nossa vida, das nossas escolhas, do que a gente faz. Mas não tem como a gente controlar, isso é impossível controlar. Então, legal, todo mundo acompanhando. Vamos para a última dinâmica emocional que acontece nessa cena aqui que a gente está vivendo. Então, a última dinâmica que a gente vai falar hoje, porque eu peguei só 3, né, gente, que é o triângulo aí de Karpman, mas tem várias outras dinâmicas que não são tão infusivas ou tão tóxicas assim, mas tem várias outras. A Bel tá falando que é o Bruno que sofre, tá vendo? Mas sempre tem, com vítima sofre, com controlador sofre. E agora a gente vai falar do Salvador. Maurício aqui falando, super sentido. No melhor momento, me olhando aqui. Muito bom, muito bom. Então, vamos falar do Salvador agora? Porque o Salvador parece uma coisa interessante, assim. Eu posso falar, assim, com carteirinha, porque eu tentei ser Salvador há muito tempo, em várias situações na vida. E é interessante esse papel de Salvador, porque parece bonitinho, né? Parece bonitinho querer ser o Salvador. Mas o Salvador também pode virar um vingador, assim. Então a gente precisa cuidar dele. O Salvador, ele ocupa uma posição de divindade. Pensa assim, né? Tá essa confusão aqui dentro da casa, com 3 pessoas que viraram, aqui no caso, 4 pessoas que viraram 16 papéis. E aí alguém resolve fazer o papel de Salvador. Não, gente, vamos fazer o seguinte agora. Agora eu proponho para vocês que a gente faça isso, isso, isso. O Salvador, ele sempre acha que ele sabe mais do que os outros o que é bom para todo mundo. Oi? E é engraçado porque o Salvador, ele
faz todo esse movimento de querer salvar sem ser solicitado. Então, olhando para a nossa realidade aqui, né, da quarentena, presta atenção, em que momentos muitas vezes você tenta ajudar as pessoas que não estão pedindo ajuda, que não estão solicitando isso aqui, e pensa no trabalho, na sua dinâmica na família, em todas as outras cenas também que podem acontecer. A gente acha que a gente é o mais dotado do conhecimento das necessidades de todos. Só que a gente não perguntou para ninguém. O Salvador não pergunta para os outros o que eles querem. Ele simplesmente acha que sabe o que todo mundo quer e sai aí querendo atender sem ser chamado, né? O Salvador também, ele quer pegar a culpa de todo mundo para ele. Olha que interessante. A vítima quer que alguém pegue a culpa dela. O agressor quer que cada um pegue a sua culpa. Então ele fica lá empurrando as culpas dos outros. E o Salvador quer pegar a culpa das pessoas para ele, para ser visto como uma pessoa super-herói, né? Aquela pessoa que, oh, meu Deus, se não fosse você, o que seria de mim? Porque, na verdade, o Salvador, ele busca isso, ele busca um olhar de admiração, um olhar de aprovação, né? Só que ele muitas vezes se decepciona, porque ele faz isso sem ninguém pedir. E aí, o que acontece? O que ele espera não vem, muitas vezes, que é o reconhecimento. E ele tem uma dificuldade, o Salvador, e aí eu também posso falar isso bem fortemente para vocês, de lidar com uma impotência. Porque pensa assim, isso no ambiente familiar é muito comum, no profissional também muito comum dentro de equipes, aquela pessoa que, faz tudo para todos o tempo inteiro, sem medir nenhum esforço, só que depois vê que cada um cuida de si. Alguém tá falando aqui na live, socorro, já me vi nos 3 papéis. Que bom, isso é normal, mina. Isso é normal, todos nós estamos nos 3 papéis aqui. A gente, quando tá nesse Salvador, a gente vai lá, toma iniciativa, tudo, e aí a gente não consegue fazer a transformação, muitas vezes, que a gente esperava que fosse acontecer. E aí, quando a gente se depara com esse resultado que não era o que estava programado, a gente tem que lidar com o quê? Com a nossa impotência, de não ter conseguido transformar o outro, o ambiente, a equipe, a área, a família, o filho, o marido. Não dá. E aí, a primeira coisa, o primeiro exercício é ter que lidar com a incompetência. Não com a incompetência, vai com a impotência. A gente precisa muito lidar com essa impotência. Então, precisamos mudar, porque olha também que interessante. O Salvador, ele fica muito com foco no outro, ele só olha para o outro, ele quer ajudar o outro, resolver o problema do outro, ao invés de olhar para ele, para a necessidade dele. Vocês veem que os 3 têm essa coisa em comum de precisar olhar para a própria questão. E aí é que vai ser resolvido, aí é que o protagonismo vem. Então, enquanto a vítima só olha para si, o agressor só olha para a atividade, para a tarefa, para o que tem que ser feito, o Salvador só olha para o outro. E também, gente, vira aquele furdunço. Agora, imagina se, numa situação tá aqui eu, Nelson, Bruno, Sofia. Cada um numa dinâmica. E a gente começa, eu tô trabalhando, Nelson quer assistir série, Sofia quer fazer aula online, Bruno quer jogar videogame. Pensa, dependendo de como for a clareza deste raciocínio, né? Do que cada um tem de necessidade. E a gente não souber conversar respeitando estes papéis, primeiro o nosso papel, entender o nosso, qual a nossa necessidade, aí olhar a necessidade do outro, e aí a necessidade do todo. Se a gente não conseguir e os 3 começarem a ir nessas dinâmicas, pode ser que numa mesma cena a gente veja uma vítima, um agressor e um salvador. Isso é muito comum. Em empresas, então, nem preciso falar, né, gente? Na verdade, eu tenho que confessar uma coisa aqui pra vocês. Tem uma galera da HSM aqui, muito legal. Tenho que confessar, tô morrendo de saudade.
de ir para essas cenas, onde a gente vara lá dentro de uma empresa e a gente começa a ver as dinâmicas e a gente começa a ver um salvador aqui, um agressor ali, uma vítima acolá, e aí toda aquela dinâmica acontecendo e as pessoas sem perceber toda essa dinâmica, né? E a gente que é treinador, que é consultor, né, que faz coach, constelação, tem uma mania de querer ser salvador e a gente precisa exercitar, voltar pra gente e ajudar facilitando o outro a ganhar conhecimento, consciência e lidar com a própria melhoria e com a própria noção do que está acontecendo, né? Eu tô morrendo de saudade de ver esses negócios, gente, porque é muito legal quando a gente desperta para essa percepção. Então, para a gente fechar aqui a parte do Salvador, como é que o Salvador vai para o protagonismo, né? Como é que a gente sai do Salvador? Primeira coisa, gente, presta atenção aqui no que eu vou falar. Primeira coisa, só ajude alguém quando você for solicitado. Mães, pais e tudo mais. Esse já é um exercício ótimo nessa quarentena para fazer. Inclusive os nossos filhos, eles precisam aprender a solicitar o que eles querem, porque eles vão para a vida. E na vida não vai ter gente oferecendo o tempo inteiro coisinhas e sabendo da necessidade antes deles. Para a gente poder preparar essas criaturinhas que estão aqui convivendo com a gente nesse mundo, a gente precisa muito ter essa consciência de saber esperar o outro pedir. Ou então até perguntar. A Suzana tá falando assim, vamos constelar o corona para acabar com isso. Ai, gente, povo, olha, tem tido umas constelações aí de corona, viu? Se você fuçar, ô Su, você vai achar. Tem gente falando assim, parece até fácil, mas a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso, gente? Vamos aqui só fechar o papel do Salvador e falar do por que a gente não faz isso, então o que a gente pode fazer. O Salvador, para sair desse lugar de mais tóxico e ir para um lugar mais produtivo, mais protagonista, então a primeira coisa, ele tem que ajudar só quem pede. Segunda coisa, ele tem que confiar que o outro consegue fazer por si o que ele quer. A Maria está falando, já vivi os 3 papéis. Quando você passa a ter conhecimento, vivemos melhor nos relacionamentos. Isso mesmo. Minha mãe precisa ver essa live. A pessoa adora, né? Mandar para as mães, para os pais, para os maridos, para as esposas. Vai ficar gravada lá. Então, o Salvador aqui, gente, para ter protagonismo. Primeira coisa, só ajuda quando pede. Segunda, confia que o outro é capaz, que ele dá conta das próprias demandas. Sim. A gente muitas vezes não quer confiar nisso porque a gente quer ser mais importante. A gente não quer perder a importância. Se o outro não precisa mais de mim, para que eu sirvo então? Ó vida, ó céus. Né? Isso acontece na empresa, acontece em casa, acontece tudo mais. Salvador, por favor, aumenta mais sua autoconfiança, sua autoestima, cuida mais de você. Quando você se vê aí querendo salvar tudo que está acontecendo ao seu redor, para e falar para você mesmo, o que eu estou precisando? Eu vou dar conta de ver que eles vão dar conta das questões que eles estão trazendo. E o que eu estou precisando? Então, é por aí. É sempre voltar para a gente. A Karina está falando aqui, eu sempre ofereço ajuda. Aí, Karina, né? Mas tento não ser invasiva, só para saber que podem contar comigo. Muito bonitinho, Karina. Eu sou suspeita, viu, Karina? Eu sou só fã. A Karina realmente tem esse perfil. E eu acho que se você tem essa necessidade de perceber que as pessoas estão bem, é isso. Se coloca à disposição. Né? Eu tenho que fazer esse exercício recorrentemente no meu trabalho. As pessoas saberem que eu estou ali para ajudá-las, assim como mãe, pai e tudo mais, treinadores, coaches, ajudantes de qualquer maneira. Estou à disposição, mas eu não sou responsável por suprir uma necessidade sua, sendo que você não a compartilha comigo. E mesmo quando compartilha, não necessariamente nenhuma outra pessoa é responsável por suprir. E esse é o grande lance, assim, a gente poder, acho que a maneira mais produtiva de ir para o protagonismo nesta dinâmica
encorajar o outro, aumentando, ampliando a percepção do outro de que você confia que ele é capaz de dar conta e de resolver por si, que ele tem a resposta, que ele tem a força. Isso é o mais legal. E quando você vê a pessoa fazendo esse movimento, nossa, é incrível, assim, né? E o Salvador adora ver essa cena. Então, gente, tudo bem até aqui? Bruno, que horas são aí, meu super filho assistente? Vê pra mim que horas são. E aí, a gente vai fechando a princípio aqui. Só pra vocês verem, eu tenho uma colinha aqui, que depois a gente pode continuar a live em outras partes, porque além desse triângulo que a gente acabou de falar, existe toda uma dinâmica também de muitas vezes querer exercer controle através de manipulação, defraudação, bajulação. Aí a gente precisa de outra live para falar disso, se vocês quiserem, tá? E se vocês acharem que essa foi legal, que vale a pena continuar, a gente dá o segundo passo aí, de repente, na semana que vem, na mesma quinta-feira, às 6 horas, a gente faz outra. Primeira pergunta, gente. Ajudou vocês a ampliarem a percepção sobre o que está acontecendo no nosso confinamento hoje em relação a papéis e relações e dinâmicas emocionais? Falam sim ou põem uma mãozinha aí pra mim. Ah, Ale, vai ter material dessa live? Preciso da cola. Vai ter, a gente vai pôr um resumo aqui, depois da live, a gente vai pôr um carrossel com um resumo. E eu posso tirar uma foto dessa colinha e postar também para deixar aí para vocês darem umas olhadas, porque à medida que eu vou pensando nas coisas que eu vou compartilhar, eu gosto de estruturar assim mais na mão mesmo, é a minha forma de elaborar melhor. Então, legal, tá fazendo sentido, que bom, isso é muito bom, uma boa notícia. E vamos fechando então aqui hoje com o seguinte convite. Eu gostaria de convidar vocês agora para, aí onde vocês estão agora, se for possível, sentar numa postura um pouquinho mais ereta. Isso. Toma uma respiração bem profunda. Solta o ar bem devagar. Eu até falo pra vocês, se vocês quiserem fazer um gemido, sempre falo isso nos treinamentos, pra você sempre dar risada. Sabe aquelas coisas de alívio, de você... Porque essas coisas são densas, né? A minha Josi tá falando, Josi é casada com meu primo, que é um policial aí já, daqui a 5 anos se aposenta, tá falando, seu primo precisa ver. Essa live vai ser usada por muita gente aí, pelo que eu tô vendo nas relações, viu, gente? Eu acho bem legal você compartilhar com quem você ama, com quem você se importa, seja pessoalmente, profissionalmente, eu acho legal você compartilhar. Mas o meu principal convite para todo mundo que tá aqui assistindo essa live é: olha para você primeiro. Toma essa respiração. Isso. E olha para você, tá? Se veja em quantos papéis você vem ocupando nesses momentos onde a gente está aqui mais confinado, e isso fica muito fácil de ser visto. Mas também, quando você tiver um tempo, faz uma projeção disso no seu ambiente de trabalho. É a mesma coisa, né? O Emiliano tá falando aqui o quê? Você, em eminente, pode ser salvador em um determinado momento e após... Aí ele colocou umas perguntinhas. A gente pode falar no privado, viu, Emiliano? A gente se fala. Ah, saiu tudo errado, ele escreveu aqui, mas escreve de novo aí. Então, meu convite principal é que a gente se veja nos nossos papéis, diferentes papéis. Cada papel tem a sua necessidade, cada papel tem a sua dinâmica. E o principal convite é: observe quando e o que te faz ir para a vítima. Reclamar, querer que alguém resolva para você. Quando e o que te faz ir para o agressor, que é cobrar, desqualificar, criticar, do que você está com medo. E quando e o que te faz querer ir para o salvador, né? Querer resolver os problemas das pessoas que elas nem pediram. Então, o convite é esse.
Porque se você conseguir fazer esse exercício neste momento que a gente está vendo, vai ser muito mais fácil de você transformar esta dinâmica que às vezes se torna tóxica numa dinâmica produtiva de autoconhecimento, de autopercepção, de equilíbrio interno para poder então estabelecer essas relações de uma maneira mais leve. E aos pouquinhos, à medida que você faz isso com você vai inspirando as pessoas a também olharem para elas, a também perceberem as dinâmicas e os papéis que elas estão. Então, começa com você, mas se quiser, eu até agradeço, compartilha com todo mundo aí. Depois eu vejo o que o Emiliano está escrevendo aí. Então, tudo bem, gente? Acho que a gente pode ir encerrando o nosso bate-papo por aqui. Quero abrir esses últimos minutos para pergunta. Alguém tem alguma pergunta mais específica para fazer, para a gente poder discutir aqui, responder? E também fica aí, gente, meu direct para quem quiser alguma explicação, esclarecimento particularmente, tá? Ótima noite, super obrigada. Aí, Emiliano, em um momento você pode ajudar uma pessoa e depois quando cessamos essa ajuda, você pode ser considerado perseguidor. Exemplo, a minha empregada pede vale todo mês e eu ajudava. E eu não fiz e passei. Então você costuma ajudar sempre uma pessoa, ajudar, e aí quando você de repente não pode mais ajudar, essa pessoa se volta contra você. Então, provavelmente, Emiliano, porque no momento que você fez essa negação, precisou de uma contextualização maior. E se essa pessoa ainda assim foi agressiva, provavelmente é porque ela está num papel de agressor com medo. Ela deve estar com medo de, por exemplo, de que esta necessidade não atendida dela reverbere negativamente em algo que ela estava contando e de repente não tem. Entende? Então a gente não tem como controlar e dominar tudo o tempo inteiro. A gente tem que confiar que as pessoas vão lidar com as próprias questões e muitas vezes elas vão ter que passar pela raiva e depois compreender que não era necessário porque não era essa a nossa intenção. Gente, muito obrigada. Tem mais pergunta aí? Eu amei estar aqui com você, esse negócio foi bem legal. Na próxima eu vou arrumar melhor a iluminação, vou trazer mais coisas aqui para a gente falar. Como confrontar um agressor para que ele perceba o seu comportamento? A principal coisa quando alguém está num papel de agressor, gente, é fazer com que esta pessoa perceba isso de uma maneira muito sutil, com aquela perguntinha que eu até falei há uns minutos atrás. Pergunta, qual é a sua necessidade? O que está acontecendo? O que você está precisando? Né? E dependendo do nível de agressividade, muitas vezes a gente tem que deixar essa pessoa quieta na dela, falar assim, olha, eu acho que você está precisando elaborar o que está acontecendo com você, sentir o que você quiser e, ok, depois a gente conversa, porque eu não consigo lidar, eu tenho dificuldade de lidar com essa cena, com esse tom. Então eu me reservo o direito de ficar quietinha, tá bom? Vou aqui pro quarto, vou ali pra varanda, a gente se fala com mais calma depois. Certo? Acho que são 10 para as 7, eu recebi um sinal aqui do meu teleprompter humano. E acho que a gente já pode acabar. O que vocês acham? Podemos dar tchau? Vamos dar tchau aqui, dar aquelas mãozinhas de tchauzinho, gente? E todo mundo quer que continue a dinâmica aí semana que vem? Só dá um sim aí que daí eu marco outra para quinta-feira da semana que vem no mesmo horário. Tudo bem? Querem que continue semana que vem? Dá um sim aí. Legal, foi ótimo, aproveitando demais. Como sempre, muito clara. Boa, sim, sim. Então, gente, eu já vou me preparar aqui para na próxima semana, quando for quinta-feira, 6 horas, estar aqui com mais novidades. E me mandem opções de vocês aí, necessidades, o que vocês gostariam de tema. Compartilha comigo lá no Insta e a gente vai falando mais, tá bom? Beijo,
Vejo vocês então semana que vem. Quem quiser me chama no direct, quem quiser fala aí mais no próprio Insta. Vou fazer de repente umas enquetezinhas, vocês colocam os temas que vocês gostariam e a gente fala, tá bom? Ah, o material vai estar aqui no feed? Vai estar no feed, Isis. Vou compartilhar, prometo. Assim que acabar eu vou colocar lá. Gratidão, gente, para todos e até quinta que vem. Tchau.